Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h43, o assunto desde a última sexta-feira é gripe aviária no Brasil. A gente vai conversar agora com a doutora Ibiara Paz, da Faculdade de Ciências, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. Doutora Ibiara, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Doutora Ibiara, realmente há muito tempo se fala em gripe aviária, monitoramento e chegou ao Brasil. E qual a nossa preocupação que deve realmente acontecer, doutora? O problema da influenza aviária, que é o H5N1, que é diferente da H1N1, que é a influenza que humanos têm, é o mercado. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e agora já há pelo menos 6 países que fecharam as importações do Brasil. E é influenza aviária de alta patogenicidade. Então as aves morrem em 48 horas, é bem complicado. O Brasil nunca tinha acontecido, desde 2006 esse vírus circula no mundo todo, O 2023 houve um problema grave, 70% do plantel mundial de aves foi dizimado, E agora chegou no Brasil. E, bom, nesse caso já está influenciando inclusive na exportação, como a senhora acabou de dizer. Agora, com relação ao consumo da carne do frango, do ovo, os consumidores correm algum risco? Não corre. É muito difícil que um humano seja infectado por esse vírus, Ele aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos desde 2023, apenas 70 casos. No mundo todo, desde 2006, não tem mais que 200 casos de pessoas que foram infectadas. Entendi. Bem difícil, é muito seguro comer carne de frango e ovos, O que houve é que a granja que teve o primeiro caso, ela produz ovos para produzir pintinhos de frango. E ela mandava para Minas Gerais, Ceará, Tocantins. Então, esses ovos que foram quebrados e jogados fora e eliminados de forma adequada é porque poderiam virar pintinhos e dizimar todo o plantel e passar para o Brasil todo, Então, por isso que houve essa eliminação de tantos ovos desde o dia 16, quando foi notificada a doença. Bom, isso aconteceu na cidade de Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre. Agora, o risco disso se proliferar para outras regiões do Brasil, doutora? Olha, o Brasil foi quem inventou o plano de contingência para a influenza aviária, que é usada no mundo todo. O Brasil embora a gente nunca tenha precisado usar, nós que criamos ele. Então já há uma força-tarefa, mais de 100 profissionais só lá na região de Montenegro e outros agora tanto em Minas, Ceará e Tocantins, para que isso não passe para todo o Brasil, porque é extremamente contagioso essas aves, Então tem um plano que eles chamam plano de contingência de influenza aviária, que ele faz raios de 3 km, 10 km, 50 km, 100 km, com diferentes medidas sanitárias, E lá, assim que foi testado positivo, já foi implantado esse tipo de contingência e, por enquanto, a gente não tem casos além de lá. E agora com relação à sequência disso, doutora, como é que vai ficar? No caso, toda a área detectada lá de Montenegro, toda essa área já está sendo monitorada para evitar realmente o contágio. E esse contágio acontece de que forma? São as aves silvestres, principalmente, são as principais responsáveis? Exatamente. As aves silvestres, elas voam e a gente não tem como controlar isso. E às vezes acontece esse contato próximo, às vezes um pássaro pequeno que fica perto do aviário e uma pessoa pisa lá e entra, ou até pássaros muito pequenininhos que acabam entrando por algum buraco de telhado, alguma coisa assim, Porque a gente tem um sistema de higiene sanitária muito grande, principalmente para esse tipo de aviário que é de matrizes,
E por isso que o Brasil, desde 2006, só agora quase 20 anos depois, que foi infectado, né? A gente sempre faz a monitoramento das aves silvestres, continua acontecendo, inclusive lá na região. E eu acredito, assim, se nada mais acontecer, em 180 dias, o Brasil novamente é considerado livre de influenza aviária, né? Agora, qual o risco que o ser humano corre para contrair a gripe aviária? Desculpa, não entendi você falando. Qual o risco que o ser humano corre para contrair a gripe aviária? Isso. Olha, consumindo os produtos, né, carne e ovos, não, porque eles, assim que você falou, mata esse vírus com muita facilidade, né? Uhum. Então, pra gente, o humano contrair essa doença, tem que ter contato com a ave viva, que está com um problema com a doença, com alguma secreção, tipo as fezes ou saliva, alguma coisa nesse sentido, mucosa de mucosa. Então, a pessoa tem que pegar, por exemplo, tá com a mão suja de fezes e dor no olho, alguma coisa assim, ou com saliva do animal, que é muito difícil acontecer. É só assim que ocorre a transmissão por consumo de produtos bons. Tá, no caso lá de Montenegro e das outras granjas nas proximidades, as aves foram sacrificadas, os ovos foram destruídos, é isso, né, doutora? Isso, lá onde foi o foco, morreu 85% em 24 horas e o que sobrou foi eliminado. E as carcaças foram eliminadas de forma adequada, tá? Então hoje não tem um foco ativo, né? O que tem é monitoramento constante, tanto das aves ao redor, quanto das aves silvestres que são capturadas para fazer esse teste. A senhora acredita que... Mas como eu disse, pode muito completar. fácil a contaminação, sabe? Então realmente tem que ficar entre as aves, né? Então tem que ficar muito controlando muito para não acontecer de uma ave sair e levar para o resto do Brasil. E esse fechamento de fronteiras, digamos assim, e até a eliminação desses ovos que, né, poderiam estar contaminados, pode influenciar inclusive no preço da carne de frango ou dos ovos? Não, acredito que não, porque em 2023 e 2024 foi o Brasil que manteve o frango e os ovos do mundo, que nós éramos os únicos produtores e exportadores que não tivemos, né? O que vai acontecer talvez vai sobrar no mercado interno, porque 6 grandes importadores fecharam a planta. Então, se ocorrer alguma mudança, provavelmente vai ficar mais barato pra gente. Quer dizer, mas muitos ouvintes podem estar se questionando, né? Não vai exportar, mas vai ficar pra gente. E qual o risco que a gente corre em consumir esses ovos e essa carne? Nenhum. É que, assim, esse tipo de fechamento é um acordo entre os países para que não ocorra risco algum na caixa, alguma coisa assim, e a influenza para o país que está comprando e acabar infectando as aves de lá. Então, é um consenso entre todos que quando o país tem um foco, eles têm esse cuidado, né, em alguns países, principalmente, de não consumir, não importar para não levar junto, correr o risco de levar junto o vírus, não pelo consumo em si. Doutora, esse monitoramento com relação à gripe aviária, ele é constante, né? Porque a gente está falando há 20 anos mais ou menos sobre isso, o Brasil sempre monitorando, nós temos casos já há anos nos Estados Unidos, agora de repente chegou no Brasil. Mesmo com o monitoramento, é complicado, né? Exatamente. O monitoramento é constante, principalmente, lógico, na costa brasileira e na região dos lagos, porque a região sul do Brasil produz 70% da carne de frango, né? E uma parcela considerável de ovos também. Então, esse monitoramento acontece desde que ela surgiu, né? Então, a gente conseguiu segurar bem. Por exemplo, em 2023 e 2024, quando houve essa grande crise no mundo todo, o Brasil chegou a usar drones para espantar aves aquáticas e outras, né? Na região dos lagos do Rio Grande do Sul, né? Então a gente fez o possível para não entrar. E agora entrou.
Mas assim, eu acredito, sendo realista, que logo esse foco já foi exterminado e a gente logo acaba com isso, pelo competência do Brasil na vigilância sanitária e nesse contingência de Força Aérea. Tá certo. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar a respeito desse assunto, que é o assunto do momento no Brasil, toda a grande imprensa falando a respeito disso, né? E muito obrigado por atender e também nos dar as devidas explicações sobre os cuidados e tudo que de fato está acontecendo com relação à gripe aviária no Brasil. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia, doutora. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.